Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver um resumo sobre os cromossomos. Nessa figura nós temos uma célula eucariótica animal, onde nós podemos ver o núcleo e dentro do núcleo a cromatina, que constitui o DNA genômico ou material genético, que por sua vez é organizado em cromossomos. O DNA é uma cadeia dupla helicoidal, a dupla hélice. Então, a molécula de DNA são duas cadeias constituídas de nucleotídeos, e essas duas cadeias são unidas entre si por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas constituintes dos nucleotídeos. O objetivo dessa apresentação é mostrar como o DNA consegue se enrolar, como se formasse um carretel, para poder originar essa estrutura que normalmente nós vemos quando procuramos uma figura de um cromossomo. Na verdade, esse é um cromossomo duplicado e condensado que se vê durante o processo de divisão celular. Vejamos então alguns conceitos. Os cromossomos são filamentos de DNA associados a proteínas. Então, por favor, se lembre que o cromossomo não é constituído apenas de DNA. Os cromossomos são importantes porque o DNA contém os genes, que são justamente sequências de DNA onde estão inscritas as informações referentes à sequência de nucleotídeos em uma molécula de RNA, e se esse RNA for um RNA mensageiro, também vai conter as informações referentes à sequência de aminoácidos de uma proteína. Nossa espécie é diploide, 2N, ou seja, os nossos cromossomos estão presentes em pares. Nós temos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2 e por aí vai. As nossas células somáticas, ou seja, as células do corpo, possuem 46 cromossomos. Já os gametas, as células reprodutivas, contêm 23 cada um. Então, voltando aos genes, aqui nós temos um fragmento de uma molécula de DNA e ali, por exemplo, um gene, que, de novo, é uma sequência de nucleotídeos na molécula de DNA contendo a informação referente à sequência de nucleotídeos de uma molécula de RNA ou a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, agora nós vamos ver como é que o DNA consegue se enrolar para se tornar mais compacto e condensado, ou seja, formar aquela estrutura do cromossomo duplicado e condensado. Lembre-se de que é necessário que haja duplicação ou replicação do DNA antes do processo de divisão celular, para que as duas células filhas tenham o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, aqui na figura, em azul claro, nós temos a cadeia dupla de DNA. Essas moléculas de DNA, aliás, essa molécula de DNA, vai poder se enrolar em volta dessas proteínas roxinhas, que são chamadas histonas. Então, se enrolando em volta de histonas, vai haver a formação de um nucleossomo, que é tipo uma bolinha de DNA enrolada em volta de histonas. Na parte de cima da figura tem uma foto tirada com microscópio eletrônico. Então, dessa forma, o DNA vai se enrolando sobre si mesmo, de forma a formar uma fibra de 30 nanômetros. Essa fibra se enrola sobre si mesmo para formar uma fibra de 30 nanômetros, mais espessa, e essa vai constituir o cromossomo duplicado e condensado que nós vemos durante o processo de divisão celular. É importante também ressaltar que o DNA ele não é condensado apenas no processo de divisão celular, não. A célula que não está se dividindo, ela apresenta porções onde o DNA está condensado e porções onde o DNA não está condensado, ou seja, está frouxo. Então, nessa figura, em azul escuro, nós temos a cromatina condensada, também chamada de heterocromatina. Essa cromatina está inativa, ou seja, os genes que estão contidos nessas porções de DNA não estão sendo expressos. Já de azul claro, nós temos a cromatina frouxa, também chamada de eucromatina. Na cromatina frouxa, os genes estão ativos. Nós estamos falando na estrutura do cromossomo duplicado e condensado. Então, como é que nós chegamos ali? Nessa figura, nós temos 2 filamentos azuis,
ambos com o número 1, representando dois cromossomos homólogos. São dois cromossomos 1. Cromossomos homólogos são aqueles que possuem os mesmos genes na mesma posição ou na mesma sequência. São dois cromossomos 1 porque, de novo, nossa espécie é diploide, nossos cromossomos estão presentes em pares. Então, antes do processo de divisão celular, ocorre a duplicação ou replicação do DNA. Agora os cromossomos estão duplicados. Vamos mostrar eles de outra forma, tipo esticadinhos, parecendo uma letra X. Logo após a duplicação do DNA, os cromossomos permanecem unidos, numa região chamada de centrômero. A partir daí, eles vão sofrer condensação para gerar aquela estrutura dos cromossomos duplicados e condensados. Nessa estrutura, então, nós podemos ver, de novo, a região onde eles estão unidos é o centrômero. De vermelho, nós temos os cinetocoros, que são complexos proteicos que estão envolvidos no processo de migração de cromátides irmãs durante a divisão celular. Então, isso é para ser visto posteriormente. Aquelas porções acima e abaixo dos centrômeros são chamados braços dos cromossomos. E a porção ressaltada dentro do retângulo é uma cromátide. A cromátide é um cromossomo. Nós chamamos os cromossomos unidos, um ao outro, logo após a duplicação, de cromátides. Então, nessa figura nós temos 2 cromossomos duplicados e condensados e 4 cromátides. Por último, as extremidades dos cromossomos são chamadas de telômeros. No que diz respeito aos tipos de cromossomos, nós temos os cromossomos sexuais ou heterossomos ou ainda heterocromossomos. São aqueles que contêm as informações para que haja diferenciação entre os sexos. Então, as mulheres vão ter 2 cromossomos chamados X. São, então, XX. Já os homens, eles têm um cromossomo X e um cromossomo chamado Y. Além dos cromossomos sexuais, também há os autossomos. Esses estão presentes igualmente nos 2 sexos. São os cromossomos de 1 a 22 presentes aos pares. Então, nós temos 2 cromossomos 1, 2, 2, 2, 3, até 2 do cromossomo 22. A soma dá 44. Mais o par sexual, aí nós temos os 46 cromossomos que estão presentes nas nossas células somáticas. Para terminar, vamos ver alguma coisa sobre doenças. Então, nós vamos ver as aberrações cromossômicas, que podem ser de 2 tipos. Primeiro, as aberrações estruturais, que são alterações na estrutura de um ou mais cromossomos. Em outras palavras, cromossomos com pedaços a mais ou com pedaços faltando, deletados. Como exemplo, nós temos a síndrome do miado do gato, que consiste na deleção de parte do cromossomo 5. Além das aberrações estruturais, tem também as aberrações numéricas. Essas, inclusive, são piores e consistem de alterações no número de cromossomos da espécie. Ou seja, como o nosso número diploide de cromossomos é 46, indivíduos que têm 47, 45, 44 cromossomos e por aí vai, estão acometidos por aberrações numéricas. Então vamos ver 3 exemplos de aberrações numéricas. Primeiro, a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Trissomia significa 3 corpos, ou seja, ao invés de ter apenas um par ou 2 cromossomos 21, esses indivíduos têm 3. Alguns dos sintomas são retardo mental, problemas cardíacos, microcefalia e etc. Outra síndrome é a síndrome de Turner. Síndrome de Turner são mulheres que possuem apenas um cromossomo X. Então, ao invés do indivíduo possuir 2 cromossomos X ou um cromossomo X e um Y, possui apenas um X. Como não possui Y, é mulher. Então, é a mulher que possui apenas um cromossomo X. Dentre os sintomas estão retardo mental, baixa estatura, o pescoço com uma prega chamada pescoço alado e etc. E por último, a síndrome de Klinefelter. Nesse caso, são homens que possuem um cromossomo X a mais. São homens porque, mesmo tendo um cromossomo X a mais, eles têm cromossomo Y. Dentre os sintomas, então, estão retardo mental, os indivíduos são altos,
geralmente são inférteis e etc. Até a próxima.